sorridente não consegue sustentar essa dor que não deixa escapar, e por dentro se afoga, já não pode respirar. Me livra, me livra, me livra. Se olhar bem de perto, verá. E ainda que não veja, não planejo te deixar. Da tua dor eu vou compartilhar. Não prometo destruí-la, mas prometo te abraçar. Me olha, procura e acha. No teu deserto é impossível caminhar, mas te carrego por onde for. Se hesitar, estou contigo. Não te assombres, não te abandono. Nunca mais sozinho andar. Quando te vi do meu lado, chorei. Te entreguei as minhas lágrimas, os meus fardos te lancei. Minha dor hoje tem um porquê. Mesmo que ela insista, ver teu rosto me mantém. Te vejo, te sinto, descanso no meu deserto. É impossível caminhar, mas os teus braços ficam de força sem hesitar. Tu és meu trilho, minha morada. Não te abandono, nunca mais sozinho. Tu és meu trilho, minha morada. Não te abandono, nunca mais sozinho andar. Olá, como é bom saber que você está conectado. Nós estamos aqui na Igreja Central de Mauá, continuando a série Nisto Cremos, e eu tenho certeza que através do Espírito Santo, essa mensagem vai chegar até você e fará diferença na sua vida, tá ok? Eu gostaria de dizer para você que hoje quem estará pregando aqui é o Anderson Richard. Ele vai tratar um tema muito importante ali sobre criação, e como eu disse, fará diferença para nossas vidas. Nesse momento eu quero pedir para você fechar seus olhos e nós vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, nós somos gratos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelas bênçãos em nossa vida, pelo cuidado e pela proteção. Eu rogo nessa noite que o Senhor abençoe a mensagem e o mensageiro,
para que essa palavra encontre um local em nosso coração e que o Espírito Santo venha nos transformar dia a dia. E que mesmo em meio ao isolamento e às dificuldades, possamos manter nossa fé e a esperança na salvação e na volta de Jesus. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Nós teremos agora uma mensagem musical especial, cantada pelo Flávio, que você possa meditar nessa letra e compartilhar esse link. Muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, veio como um homem, sendo o próprio Deus, mas foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz, foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecar, assumindo toda a culpa em meu lugar. Farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração. O sacrifício feito lá na cruz, para mim agora tenho que sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono
viver o sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar o sacrifício feito por Cristo. Não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de sermos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Boa noite. É muito bom ter você aqui. E se você está assistindo nesse instante, deste domingo, significa que você tem respeitado as normas de distanciamento social. Você está sendo uma pessoa inteligente o bastante para proteger não só a sua família e você, mas também aqueles que estão ao seu lado. As pessoas às quais você realmente gosta. E é dessa forma que a gente consegue entender o que acabamos de ouvir ser cantado pelo Flávio, que o sacrifício vai muito além daquele feito na cruz, embora este tenha sido maior. Participe conosco. Nesse instante, já saia compartilhando as mensagens de bênção que teremos durante esse domingo. Faça, por gentileza, o amar do seu próximo. Provoque as pessoas aí no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais que você puder. Porque hoje nós vamos falar de um assunto que é de suma importância para o cristianismo real, que é a criação. Eu pergunto para você, foi realmente em 6 dias que tudo se fez? A resposta é evidente, sim, foi apenas em 6 dias. E através de textos bíblicos, nós vamos conseguir provar para você que Deus se importou tanto com a humanidade que fez questão de dar detalhes em cada um dos dias para que essa sequência das coisas criadas pudessem fazer algum sentido para nós hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, você vai ver a criação, o relato da criação. E nós, como adventistas, temos o livro Nisto Cremos.
E hoje nós vamos falar especialmente do capítulo 6, que é a respeito da criação. Como você, que é um adventista fundamentalista, necessariamente precisa crer que foram em dias literais que Deus criou, né, tudo o que ele fez. Deus criou a luz, o mar e o céu, a terra, os luzeiros, os peixes, os pássaros e os animais terrestres. E colocou a cereja, que somos nós, o ser humano. Então vamos lá para Gênesis 1:1. Você vai perceber nesse relato que Deus, ele dá importância não só para aquilo que você entende que está sendo criado, mas como isso vai ser usado, por qual motivo isso será usado. Antes de ler o texto bíblico, eu quero falar para você que no original não existe ponto e vírgula. E aí eu vou mostrar algumas coisas em que, ao ler, eu percebo já há algum tempo. Veja só, no princípio, já li, no princípio de tudo, antes de tudo. A palavra Bereshit, no princípio, significa exatamente o começo de tudo. Deus criou. Olha, eu estou parando por aqui onde não está a vírgula que você vê no seu vídeo, propositadamente, porque se no princípio criou Deus, ele criou a si próprio. E nesse mesmo princípio, ele também criou os céus e a terra. E aí fica, qual céu é que Deus criou? Ora, ele criou, literalmente, todo o céu, inclusive aquele em que ele, Deus, habita. Veja bem, a descrição que vai vir a seguir vai tratar do que foi feito na terra. Portanto, o que nós lemos em Gênesis 1:1 significa que no princípio Deus criou a ele mesmo, porque ele tem poder para isso, e se você é cristão, você precisa acreditar na onipotência de Deus, em conseguir criar a si mesmo. E você precisa também de perceber nesse texto que ele está dando aqui uma condição para você entender aquilo que você precisa entender. Nós não precisamos saber como foram feitos os céus, mas necessariamente precisamos saber como foi feito a terra, que é o local onde a gente habita. A palavra criadora de Deus, né, ela, através do seu falar, ela contemplou tudo aquilo que nós necessitamos para levar o evangelho às demais pessoas. Veja bem, cada autor que escreve um livro na Bíblia, ele escreve do ponto de vista de que as pessoas que vivem com ele em seu tempo precisam saber para serem salvas. Portanto, Moisés, ao escrever esse livro, ele sabia que esses escritos teriam duas funções: salvar aos do seu tempo e os que estariam por vir, inclusive nós. Talvez ele não imaginasse que isso levaria o tempo, né, que está levando, porque para nós a vinda de Cristo é iminente. Ela está aí. Para Adão foi assim e para todos os patriarcas. Mas vamos lá. Então, foi mesmo em 6 dias, né? Gênesis 1:20, por gentileza, vai dar um detalhe poético para as coisas. E eu não quero aqui, como diz o meu pai, matar o seu Papai Noel. Porque tem gente que está misturando criacionismo com evolucionismo. E, infelizmente, isso não é de Deus. Nos relatos em que eu vou dizer aqui, no primeiro dia, Deus separou as trevas da luz. No segundo dia, ele fez o mar e o céu, fez o firmamento. Tudo isso pode ser dito de maneira poética. Depois ele faz a terra seca, os luzeiros. Olha só que maravilha. E aqui eu deixo uma pergunta já para você. Se os luzeiros, o sol, a lua,
foram feitos no quarto dia, o que é que determinava a quantidade de luz e treva do primeiro, do segundo e do terceiro? Isso só vai ser respondido, adiantando para você, com clareza, no texto bíblico, lá em Apocalipse. Mas você vai saber que o próprio Deus é que fazia com que houvesse o brilho do primeiro, do segundo e do terceiro dia. Mas o que eu quero ler aqui é essa parte poética, né? Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Olha que maravilha. Eu penso nesse texto muito mais poético, quando eu imagino os seres aquáticos sendo criados. Você já viu uma rede sendo puxada por um barco? Como o vibrar dos peixes faz aquele barulho entre as águas? E aí eu fico imaginando que maravilha que não deve ter sido o primeiro peixe surgindo e subsequentemente fervilhar de uma vez todos eles. Grandes, pequenos. Eu fico imaginando o barulho das águas. Vida. E olha só, depois que ele faz os peixes, faz todos os animais, né, aéreos, os pássaros, ele começa então a fazer os animais terrestres. E para governar esses animais, ele usa as suas próprias mãos e faz o homem. A palavra criadora de Deus, ela está no Antigo Testamento. E aí, você, se quiser, pode abrir a sua Bíblia aí, em Salmo 33:6. E ela diz o seguinte: por sua palavra o fizeram. A gente vai ler o texto aqui de maneira rígida, mas adiantando para você, o Antigo Testamento, tá, ele contém todo o Novo. E o Novo revela todo o Antigo. Isso não é meu, não, isso é de Agostinho. A beleza em ver e ler o Evangelho é de que a cada momento em que você passa por aquilo que você já leu e releu, novas coisas vêm à sua mente. Então, o Antigo Testamento diz: os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Percebe que a palavra de Deus aqui, Bará, ela exerce o poder de cumprimento. Eu vou pegar aqui para você, que eu já separei. Tem gente que não acredita que foi feito em 6 dias nominais, um subsequente ao outro. Mas, quando você analisa o verbo bará, criar, ele também pode ser traduzido de outras maneiras de acordo com a voz ativa, passiva, o grau intensivo e também o grau causativo. Então vamos lá, eu separei o seguinte: bará, no tempo de voz ativa, vai ser sempre criar, formar, nunca vai ser outra coisa. Mas também pode ser a voz passiva, e aí a palavra bará, ela vai ser criado. O tempo verbal muda para criado, algo que foi feito. Também tem o grau intensivo, e aí ela já perde totalmente o sentido, que aí ela vai significar cortar. E tem também o grau causativo, que vai fazer com que a palavra bará, quando traduzida no hebraico, se torne em engordar. E ninguém, em sã consciência, traduz, né? No princípio engordou os céus e a terra. Você não faz isso. Do mesmo modo, as pessoas acabam colocando que quando Deus criou as coisas, foi o momento em que ele fez a explosão. Não, nunca repita isso. Porque você está misturando todas as coisas. Quando você for falar de Bíblia e de criação, necessariamente, para ser um cristão, você precisa acreditar
como as coisas estão colocadas nesse modo. Veja bem, Hebreus 11, e aí eu vou só citar, também fala que o universo foi feito pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3. E aí a gente tem provas de que Deus, pela sua palavra, fez todas as coisas. E não são só essas. No decorrer dessa pregação a gente vai ouvir mais. Não dependeu da matéria. Deus não depende de matéria para criar as coisas. Até porque ele criou a si mesmo. Mas, tem um filósofo chamado Parmênides, é um filósofo grego, e ele tem uma célebre frase que diz assim: ex nihilo nihil fit, que significa nada surge do nada. Bom, eu tenho um recado para você, seu Parmênides, e todos aqueles que acreditam nele. Não é bem assim. Deus consegue criar as coisas partindo do que ele quiser. O que a gente tem que entender aqui é que o universo, aqueles céus que foram criados, eles foram criados para a existência de Deus e toda a conjectura que havia antes do homem ser criado. Se você pega a história bíblica e organiza, você vai perceber que já havia céu, houve a peleja no céu, guerra no céu, e os perdedores dessa guerra, Satanás e os seus anjos, foram mandados para um lugar. Esse lugar era um abismo. Essa palavra abismo significa que lá não existe nada. E é sem forma. E é vazio. Conseguiu pescar a referência? Esse lugar em que ele é enviado, Satanás e seus anjos, já com céus prontos, olha aqui, é o que a gente mais tarde vai chamar de terra. E aí ele começa então a explicar para Moisés, tá? A mostrar, melhor dizendo, para Moisés. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria e o mar a envolvia por completo. Veja bem, a gente aqui tem, nesse primeiro dia, tá, a condição de entender um pouco do que se passou antes da terra ser formada. E muita gente, ao colocar e misturar criação e evolução, acaba cometendo um erro infantil. Porque se você é cristão e coloca o evolucionismo, a explosão, o Big Bang, dentro da palavra de Deus, você faz com que Deus não tenha poder. E se o Deus que você acredita não é um Deus onipotente, você não acredita no Deus em que o cristianismo está fundamentado. Bora lá então para o texto de Gênesis. Não dava para Moisés, né, entender, acredito eu, que até nós, com tudo que sabemos de ciência, se resolver Deus explicar para você como é que ele próprio foi feito, se resolver Deus explicar para você e para mim como os demais sistemas foram feitos, eu acho que a gente pira. Até porque nós, adventistas e tantos outros cristãos, na sua grande maioria, somos fundamentalistas. E isso faz com que a gente acredite em coisas na Bíblia que estão de capa a capa. Veja bem, como fundamentalista cristão, você e eu não podemos crer que Deus tenha ditado as palavras que seriam escritas. Eu peço a você que abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Eu quero que você entenda como é que Moisés escreveu essas palavras do dia da criação. Eu quero que você entenda como é que partiu a ideia de descrever o que foi criado. Deus, nesse instante, lá de Apocalipse 1, verso 9, depois o 19, ele vai demonstrar para a gente que as coisas que um profeta escreve não são as coisas que ele ouve, e sim as coisas que ele vê. E está escrito lá em Apocalipse 1:9, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus.
Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui nós vimos então onde é que João está e quem é a pessoa que escreveu. E aí ele continua: achei-me em espírito no dia do Senhor. E aí, propositadamente, eu quero te falar, qual é o dia do Senhor? Você consegue entender essas coisas? São dias, Ion. No dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas de Éfeso. Só esse texto é mais do que suficiente. Sabe por quê? Porque ele demonstra aqui que o profeta João, assim como Moisés, está escrevendo sobre o aspecto daquilo que ele viu, não do que ele ouviu. Portanto, quando Moisés escreve, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, ele está escrevendo aquilo que ele viu, porque Deus mostrou para ele. Moisés também viu como foi feito o mar. Moisés viu como a terra brotou de dentro da água, a porção de terra seca. Moisés viu os luzeiros sendo criados. Moisés viu os peixes fervilhando, como de maneira poética a gente tentou replicar, e ele viu os animais sendo criados do nada. Eles simplesmente apareceram. Os animais, eles como que passando por um portal, não sei te explicar, olha a dificuldade que você tem. Imagina um elefante que não existe, cor-de-rosa, ele aparecendo do nada. Da onde veio esse elefante? E te digo mais, não é só um, né? Aparece de 2 em 2, porque é o casal. Então você está olhando para cá, para a planta, e de repente, um elefante rosa. Pensa a cabeça de Moisés tendo que entender, compreender o que ele está vendo, e ainda escrever para que você e eu saibamos. Quase 6.000 anos depois. Vamos lá. A dificuldade aqui não é muita, porque assim, nós não cremos que Deus ditou a palavra para Moisés, né? Ou qualquer um dos outros autores bíblicos, exceto quando ele fala para que isso seja, escreve o que eu vou te dizer. Quando isso for acontecer, quando for ditado algum texto para que a humanidade saiba, nós, fundamentalistas cristãos, isso inclui a igreja adventista, precisamos crer na visão do profeta. Vamos lá. E te digo mais, se você pensar de forma simples, é aqui que vem a questão para que você cuide, para que o seu pé não vá nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Irmão White também fala a respeito disso, para que a gente seja centrado. E aqui eu faço um apelo para os adventistas, para os fundamentalistas cristãos. Nós não podemos ser fundamentalistas liberais acadêmicos, aqueles que acreditam que tudo pode. Sabe, a igreja do tudo pode? Não, tudo pode. O interessante é que a pessoa vai ser salva por Cristo. Não é bem assim que a banda toca. Mas também não podemos ser primitivistas, conservadores, aqueles do nada pode. Contextualizar é aquilo que faz com que a igreja de Deus se aproxime daqueles que ainda não estão convertidos. Quando você contextualiza, quando você se permite, de maneira ordenada, fazer o que aquele que você quer atingir com o Evangelho entenda as maravilhas que Deus quer para ele, aí sim você está sendo cristão. A igreja primitiva batizava muito, porque eles pescavam de rede. Nós, cristãos modernos, estamos pescando de vara, de um em um, por conta de ou muita contextualização ou nenhuma contextualização. Como já dizia meu pai, minha mãe, água demais mata a planta, mas água nenhuma também não a nem permite viver. Portanto,
a gente precisa de cuidar, sim, porque o pé da gente não vá nem para a direita nem para a esquerda. E assim como a irmã White disse, precisamos estar fundamentados na palavra, no Evangelho, para que ele seja a luz maior em nossa vida. Perceba aqui a continuidade dos textos que a gente vem trabalhando, a seguinte questão. A história da criação. Aqui a gente trata a questão dos dias da criação como dias literais, né? E não pode ter sido em milhões de anos, em bilhões de anos. Aliás, ainda que você tenha uma partícula com bilhões de anos, quando você faz isso no carbono, só significa que aquela partícula é que tem bilhões. Isso não significa que a Terra, né, foi criada, porque a gente está falando aqui dos dias da criação, e não do tempo em que aquela coisa sem forma e vazia, certamente aquela coisa sem forma e vazia tinha tungstênio, molibdênio, ouro, prata, certamente. Mas, no primeiro dia em diante, Deus começa a organizar todas essas coisas. E para você e para mim, precisa ficar claro de que o tempo é o próprio Deus. Rapidinho, Gênesis 1, né, versos 5, 8, 13, 19, 23, todos eles falam que tudo que Deus criou era bom. Faz com que a gente consiga entender que Deus criou as coisas, Ele as observou e disse, isso é bom. E Ele não cria nada ruim. Tudo que Ele cria é bom. Nada menciona ser mais do que dias iniciados ao pôr do sol, e fica como dias literais. Cada vez que Ele cria, você vê o final na frase, né? Houve tarde e manhã daquele dia. A palavra ion, vamos pegar um texto bíblico aqui, por exemplo, que é dia, no hebraico, ela acompanhada de número, vai sempre fazer referência a um dia específico, uma data de 24 horas. Eu vou começar a usar com você a palavra data, para que a gente consiga entender algumas coisas desses dias criados. Ao meu ver, quando a maioria das pessoas usa Bíblias de tradução João Ferreira de Almeida, né, e eu acredito que algumas pessoas fazem certa confusão a respeito das tardes e manhãs. Eu coloco as coisas para as pessoas que fazem estudo bíblico comigo. Aliás, um abraço para você, Marcos, para você, Simone, né, e para todos aqueles que eu sempre tenho citado aí, né, que eu sei, salvo vocês dois, né, os demais ficam aí meio ressabiados em saber com que os seus familiares, por já serem evangélicos, estudem com os adventistas. Mas encoraje-se você, meu amigo, que já faz estudo bíblico com Anderson, porque você tem tido contato com a palavra de Deus. E vamos lá, eu sempre explico para vocês, né, a seguinte questão. Na sexta-feira, quando eu chamo vocês no WhatsApp, na sua sexta-feira à noite, eu falo bom sábado. E quando você não acredita da forma real que é o criacionismo aqui, desses 6 dias literais de criação e esse 7º para descanso, você vai deturpar a ideia cristã. Então, Anderson, no sábado você cumprimenta as pessoas, né, com um bom sábado, ainda que para essas pessoas seja sexta-feira. Olha que maluquice. Não é maluquice que eu estou falando, não. É que o cristão adventista, ele se utiliza do calendário, né, judaico. A gente conta o tempo como ele realmente é na Bíblia. Porque primeiro tudo era trevas. E segundo a Bíblia, um dia, ou melhor, uma data, ela é formada de 12 horas de trevas, seguida de 12 horas de luz. Então, nós temos feito um sanduíche de trevas, né? Porque a gente conta 6 horas de trevas, 12 horas de luz e mais 6 horas de trevas. Por isso que a minha sexta-feira adventista, né, ela vai só até às 18 horas. Depois das 18, ela já é sábado. Esse tema fica para um outro dia. Hoje a gente está tratando de criação. Então, no texto aí, Gênesis 7, verso 11, vai ser um exemplo do que a gente está dizendo a respeito da palavra dia, a palavra ion. Porque quando ela está acompanhada significa uma data, e aqui eu quero apresentar para vocês o dia do aniversário de Moisés. Olha só que legal.
de Noé, desculpa. O dia do aniversário de Noé. Ó, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 ion do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Para por aí. Nesse dia, que é o aniversário de Moisés aí descrito, né? Não o aniversário exato de um ano, mas tantos anos e tantos meses e tantos dias, você tem aí uma data específica de quando é que começou o dilúvio. E aí, as mesmas pessoas que acreditam que houve dilúvio, porque é cristão, não acreditam na criação literal de um dia para cada coisa, até o sexto dia. Todos esses textos, né, são um dia literal. Eu ainda poderia citar Êxodo capítulo 16, verso 1, que vai dizer o mesmo. Todos os dias são dias literais, né? E a mesma ideia de tempo de um dia também faz com que a gente tenha um dia para ser guardado, como memorial. Saiba que a semana de criação não envolveu os céus onde Deus habita, e sim fala sobre o nosso sistema solar, tá? E por isso, provavelmente, o planeta Terra, nós, homens, somos os caçulas da criação. Se você olhar em Jó, e aí esse texto a gente vai ler, tá? Vai aparecer aí na tela para você, Jó, capítulo 1, verso 6. Você vai perceber que, entre aspas, nós temos aqui uma reunião de muitos Adãos, digamos assim, muitos seres que comandam aquilo que Deus deixou para eles para mordomia. Olha que legal. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E aí ele responde. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Vamos para o verso 12? Vamos para o verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Legal. É para terminar a conversa aí. Então, ali, naquele dia, onde Adão deveria estar, representando a terra, depois de ter surrupiado a terra de nós, seres humanos, né, na pessoa de Adão e de Eva, Satanás ele se coloca como representante naquele dia. E aqui você tem Ion outra vez, naquele dia. E nessa reunião, nós como caçulas de toda a criação divina até então, só que essa criação não para por aí, nós como caçulas precisamos entender o porquê Deus fez a humanidade. Por que Deus fez a humanidade? Vamos lá. Deus e a criação, né? A gente se preocupa, né, e Deus também, com aqueles que são menores do que nós. Portanto, Deus se preocupa com os seus pequeninos. Nós somos a imagem do Senhor. Não um de nós. Não só Adão. Né, não só Eva. Mas os dois. Macho e fêmea os fez. Então, Deus fez o homem, Adão, tá, terroso, semelhança a ele. E aqui há uma ponte para João. João também, né, aqui na criação também é uma ponte. João, ele relembra o relato da criação, lá em João 1, verso 1 e 3. Ele fala assim, João 1, verso 1 e 3. João, ele relata aqui as coisas que ele vê, tá? E ele discorre tão simples que ele arremete alguém que está já ao seu tempo à questão da criação também. Então, ele traz aqui o propósito da criação. Vamos lá, João 1, verso 1 e 3. Que está assim, ó.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não resplandecem contra ela. Houve um homem criado... Não, até aí tá bom. Senão eu vou falar de João. A ideia não é falar de João, e sim da leitura que ele faz a respeito de como Deus criou as coisas. Então percebe que as três pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam no momento da criação. E a gente, com relação ao propósito da criação, a gente distorce um pouco o porquê Deus nos fez. Eu já ouvi muita gente dizer que Deus fez o homem para que o homem pudesse amar a Deus. Mas do meu ponto de vista, e do Nisto Cremos, é diferente. Deus fez a humanidade para que Ele, Deus, pudesse nos amar. A gente está pensando tanto em ser o centro das atenções que acaba invertendo esses valores. O primeiro propósito da criação é povoar o mundo. E o segundo propósito, é claro, fazer com que a glória de Deus seja revelada. E também nos leve na direção do Pai. O significado da criação. Há um significado na criação e você não pode ignorar essa doutrina. Alguns dizem que não importa como as coisas foram feitas, se nós conseguimos atingir o céu através de Cristo Jesus. Mas a base, aqui é você saber quem é Deus. Você está adorando qual Deus? Eu conversei com um rabino e ele não se dirige a Deus com a palavra Deus. Ele sempre fala o Criador de todas as coisas, aquele que criou tudo. E sem essa doutrina, a doutrina da criação, a gente já disse isso, a gente termina com a onipotência de Deus. O sábado também é um memorial da criação. Quem fez o sábado foi Deus. E ele fez com um motivo: dar-nos exemplo e também fazer com que nós pudéssemos ter separado um dia para contemplar as coisas que ele nos presenteou e que nós também podemos participar dessas coisas que foram nos dadas. Você precisa admitir que Deus fez esse sábado para que a gente consiga enxergar a graça dele, para que a gente consiga falar com Deus e a grosso modo, contemple tudo aquilo que Deus fez como ele também contemplou. É na criação que se estabelece o casamento. Percebe que se você não tiver a criação como fundamentada no seu coração, nem o casamento você consegue justificar. Porque ele diz, deixe o homem, os seus pais e junte-se à sua varoa. Aí você também tem na criação base para autoestima. Você tem que se sentir bem porque Deus fez você a imagem dele, a responsabilidade, a dignidade do trabalho, cuidar do jardim do Éden. A gente precisa valorizar o universo físico, porque tudo Deus viu que era bom. Eu começo aqui então a falar para você da seguinte forma, já para a gente terminar. A energia que Deus dispõe para criar, ela não parou. Jesus falou também ali para o servo ser curado, quando pedido por um centurião, e ele não foi até a presença desse servo. Ele o curou à distância. E aí, você que está precisando de cura, que precisa que um ente querido, que um amigo seja curado, ore a Deus, porque Ele vai criar a cura. Embora alguns homens pensem que eles é que estão criando alguma coisa, realmente é Deus. Porque esse poder não está só na criação, também está na redenção. Se você acredita em Deus, nova criatura você é. E aí pense, nós dependemos de Deus para tudo, para respirar, para reproduzir as nossas células. E a criação nos serve de exemplo, como um pai sempre faz. Agora nós vamos ouvir a mensagem musical com o Flávio. E você vai perceber também com essa canção a importância que Deus dá para cada um de nós individualmente. Flávio, é com você.
triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tanto tempo andei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém.
Percebeu então que Deus junta os nossos pecados? E você que reparou que é pecador, que percebeu que é pecador, consegue ficar agora feliz porque há um Deus que se importa com você? Deus, se quisesse, teria feito tudo em um só dia ou até instantaneamente. Mas Ele não teria tido o prazer de ver que era bom todos os 6 dias em que Ele colocou a criação. Tampouco teria tido o prazer de nos ensinar a descansar num sábado deleitoso, contemplando tudo aquilo que já foi feito antes. Portanto, a mão que nos criou é a mesma mão que eu e você transpassou. E a voz que a cada dia criou é a mesma que exclamou: está consumado, e entregou o seu fôlego de vida. Nós precisamos realmente lembrar do propósito de Deus, que é amar a criatura que Ele fez, você e eu, a humanidade. Somos criados, imagem de Deus, somos chamados para glorificá-lo no coroamento da obra criadora. E para que volte a haver precisão e perfeição, precisamos querê-la, para que Deus, na sua onisciência, continue nos convidando a termos comunhão diária com Ele, em busca do seu poder regenerador, como diz a música. Dessa forma, para a glória de Deus, seremos capazes de refletir melhor e por completo a sua imagem, qual no 6º dia fomos criados. Oremos. Santo Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, Cristo, porque o Senhor tem nos mantido vivo em meio a tanta turbulência nesse planeta. Que esse domingo, esse primeiro dia da semana, ele possa ter sido, Pai, um chacoalhar na nossa mente, no nosso coração, para entendermos que a luz do Senhor brilha em cada um de nós. O Senhor faz todos os dias nos lembrarmos de que as trevas foram embora. Permita, Cristo, que aqueles que necessitam de cura, que aquele que necessita, Deus, de salvação, nesse instante possa recebê-la diretamente das suas mãos. Porque através do seu sangue fomos perdoados. E pelo Senhor, Deus, esperamos e queremos que o Senhor volte o mais rápido possível. Não há nada que possamos querer mais nesse instante do que a sua presença conosco. Dá-nos a sua paz. Fique conosco durante o restante da nossa semana. É o que te clamamos, não porque merecemos, mas no doce nome do seu Filho amado Jesus. Amém.